Bem-vindo a mais um Giro do Mercado. A gente vai falar agora exatamente sobre o mercado de ações e a perspectiva dele dentro do foco de realidade quando o Fed atualiza as previsões de taxa de juros. Isso vai acontecer nessa quarta-feira, mais determinada como a super quarta de mercado financeiro, porque é decisão de taxa de juros tanto no Federal Reserve quanto no mercado brasileiro. Mas a grande questão é: os investidores norte-americanos poderão enfrentar um choque de realidade esta semana, quando os responsáveis pelo Federal Reserve divulgarem as suas projeções atualizadas para as taxas de juros. O que a gente pode saber diretamente é que os investidores também querem saber. E os seus decisores políticos ainda esperam cortar 3 taxas em 2024. Mas cada dia que passa, essa realidade está mais distante, está mais longe e está mais afastada. Uma vez que a inflação ainda permanece bem acima da sua meta de 2%, resiliente e marcante. Então, a grande questão para esse giro de mercado é: o mercado de ações enfrentará um choque de realidade quando o Fed atualizar as suas previsões de taxa de juros. E talvez com isso a gente pode ter a grande realidade dentro do mercado de corvos esperando a carniça para comer. Logo depois da vinheta, a gente vai falar disso e muito mais. Diretamente aqui, voltando nos nossos estúdios e trazendo para vocês a realidade sobre o mercado financeiro para essa semana. Wall Street encerrou uma semana passada de alta volatilidade que trouxe novos dados mostrando que a inflação permanece elevada em fevereiro. Os investidores com isso apostam no primeiro de corte de taxa de juros em junho, já ignorando março e maio, mas junho está mais longe do que eles pensam. A grande preocupação agora é com o fator de decisores políticos terem mais razões ainda para adiar as taxas de juros do mercado. Espera-se que o Banco Central mantenha a sua taxa básica inalterada entre 5,25 e 5,50 quando concluir uma reunião de 2 dias, que será o grande desfecho de quarta-feira com a vinda da taxa de juros. Isso colocará holofotes na divulgação mais do que o esperado. E, em resumo, a gente pode dizer que as projeções econômicas e até o futuro do ânimo do mercado financeiro americano está debruçado, sim, na mão do Fed. Na quarta-feira, os observadores do mercado podem começar a concentrar-se obsessivamente numa parte em particular: o novo gráfico de pontos. E ele, mais uma vez, será o grande ampliador de radar de sentimento. O gráfico observado de perto mapeia onde os decisores políticos individuais veem as taxas dos fundos federais no futuro. É provável que a gente comece a observar que o Fed ainda relaxe a partir dos meados do ano, mas a reunião do FONC, do Comitê Federal de Mercado Aberto americano, na próxima semana, pode estender formalmente o período de espera por mais 1 ou 2 ciclos de reuniões e trazendo um pouco de sabor amargo dentro do mercado. E isso vai ser uma grande perspectiva de sentimento. Quando a gente começa a observar isso, a gente tem que acrescentar que o presidente do Fed, Jeremy Powell, poderia repetir que precisa de um pouco mais de evidência do que a desinflação e observar que é sustentável antes de reduzir as suas taxas. Isso vem diante de uma realidade que recente vem demonstrando que a desaceleração no ritmo da desinflação também
pode motivar as autoridades do Fed a aumentar o ponto mediano para 2024 e 2025. Os decisores políticos, projetando um total de 75 pontos base de corte em 2024, com mais de 100 pontos base de cortes previsto para 2025, e de acordo que foi divulgado com os sentimentos da reunião de dezembro. Mas isso pode estar se deformando. Os negociantes do futuro dos fundos do Fed agora concordam e precificam os cortes de 3 pontos para 2024. Abaixo das expectativas dos 6 ou 7 que era pronunciado desde o final do ano passado. Até agora, nesse ano, os relatórios consecutivos do IPC mais quente do que o esperado trouxeram uma inflação rígida de volta ao primeiro plano das mentes dos investidores. O número de corte foi reduzido de forma agressiva no mercado futuro de taxas ao longo dos últimos 2 meses. Mas o mercado de ação não parece incomodado. Pelo contrário, ignora por completo a realidade de um despertar de um urso. A SP500, que fechou a sua 17ª máxima histórica na terça-feira da semana passada, após o relatório do CPI de fevereiro, impulsionando um avanço de 7,3% do índice de grande capitalização no acúmulo do ano, a Nasdaq ganhou 6,24% até agora em 2024 e a Dow Jones subiu 2,7%, tímida, mas subindo no mesmo período. E com isso abre uma grande ponto de interrogação. Os investidores estão cada vez mais entusiasmados com a ideia de que tivermos taxas mais altas por muito mais tempo realmente não importa tanto, desde que as empresas possam produzir bons lucros. Só que essa produção de bons lucros depende de um mercado consumidor que vem mergulhando dentro de uma realidade importante de perda de atratividade dentro dele. Se controlar a inflação significa diminuir os postos de trabalho, controlar os gastos e principalmente o consumo, significa que em algum momento desse ponto de equilíbrio, as empresas vão consumir menos. As pessoas vão consumir menos. E com isso, as empresas vão faturar menos. E até que ponto o mercado está a fim de sacrificar seus ganhos e seus lucros reais debruçado dentro dessa realidade? No entanto, a ansiedade tem sido observada no mercado de dívida pública, onde os rendimentos do Tesouro de 10 anos e de 30 anos tiveram seu maior avanço em um dia, em um mês, de uma bela quinta-feira da semana passada. Depois que os índices de preço do produtor de fevereiro chegou em quente, com praticamente 2 fervendo. É certo que o que acabará por ter o maior impacto nos mercados não será quando o Fed começará a reduzir as taxas de juros em 2024, mas sim aonde as taxas se situarão ao longo prazo. E por isso, a gente pode dizer que os rendimentos dos títulos do Tesouro de longo prazo poderão subir ainda mais essa semana, se os decisores políticos aumentarem a sua estimativa da chamada taxa neutra, ou melhor, da taxa de equilíbrio. Se o Fed aumentar a taxa neutra, mesmo que 25 pontos base, acho que isso deverá ser um efeito maior sobre o rendimento de 10 anos. A taxa neutra e a taxa a qual a política monetária não estimula nem restringe o crescimento econômico, também sugere que essa inflação deve situar-se nos níveis alvos enquanto o mercado de trabalho permanece saudável. Essencialmente, há um guia para uma política monetária, a taxa neutra, e isso não pode ser medido ou observado diretamente, como muitos pensam, mas determina até que ponto os decisores políticos serão restritivos ou acomodatícios na sua imposição de taxa de referente perante os fundos federais. E isso pode sim abrir um gargalo gigantesco para o Federal Reserve. E Powell pode ficar encurralado.
As projeções do Fed de dezembro colocavam uma taxa neutra ao longo de 2,5%. Isso, 275 a 300 pontos. Base, baixo atual meta política de 5,25 e 5,50. Quando a gente começa a observar isso, a gente pode dizer que o Fed tem debatido se a taxa neutra mudou à medida que a economia dos Estados Unidos continua a superar as expectativas. Alguns pensam que a taxa positivamente subiu depois de oscilar em um torno de nível de 2,5% desde 2019. Se for esse caso, isso passa a significar menos corte nas taxas de juros por parte do Fed para os próximos anos, muito diferente do que o sentimento marqueteiro do mercado vem colocando e azedando cada vez mais para dentro dele. Não creio que veremos mais ajustes com os primeiros cortes nas taxas. O que acontece depois dos primeiros cortes de taxa é que é relevante e observar o Fed, porque ele pode querer sinalizar que não alcançará a taxa de equilíbrio durante algum tempo. Quando isso acontecer, será um equilíbrio mais elevado do que o projetado e determinado dentro do que? Das projeções reais que o mercado tinha estipulado. A gente ainda pode dizer que os investidores podem querer ficar longe dos títulos essa semana, à medida que a reunião do Fed se aproxima, porque a pressão dos comerciantes, dos negociadores, dos especuladores e principalmente dos investidores aumentará, o que poderá desencadear uma liquidação no mercado de dívida pública, aproveitando as altas taxas, em cima de um sentimento que nem tem a realidade do que vai acontecer. Entretanto, com as ações dos Estados Unidos a parear não muito longe dos seus máximos ou picos mais elevados historicamente, também haverá mais pressão descendente sobre as ações desta semana. Se o Fed aumentar a taxa neutra ao longo prazo, isso vai ser marcante e é isso que temos que olhar. A SP 500 e a Nasdaq sofrerá na sexta-feira suas segundas perdas semanais dentro do seu calendário. E essa segunda perda importante que aconteceu na sexta-feira, que ela caiu de 0,1 e 0,7 respectivamente, os setores industriais da Dow caiu 0,1 e estão em queda há 3 semanas consecutivas. Um pouco parecido com o sentimento real do que vem debruçando dentro do mercado lá atrás, na crise de 1989, o Black Monday. Então, vale a pena a gente refletir, entender os principais pontos que temos que observar para dentro das decisões de taxa de juros que ocorrem nessa quarta-feira e, principalmente, compreender realmente a conjuntura de decisões e os pontos de equilíbrio e de decisão. Eu sou o Rodrigo Meff, bem-vindo a mais um Giro de Mercado. Deixa o seu like, seu dislike, coloca um comentário e a gente se vê aí no próximo vídeo e fiquem com Deus.